Graça e paz. Quando nós abrimos os jornais ou lemos os noticiários diariamente, todos nós nos deparamos com a injustiça que vigora no mundo que nós vivemos. Isso nos causa tristeza e muitas vezes até revolta. Políticos que foram eleitos pelo povo para cuidarem dos interesses do povo, e quando chegam ao poder se corrompem, acusados por crimes, juízes que cometem injustiça quando deveriam ser defensores da causa da justiça, esquivam-se. Sabe, pessoas que escapam da punição de situações que não deveriam escapar. E nós ficamos muitas vezes com um sentimento ruim em nosso coração. E essa situação deplorável, ela não é nem um pouco diferente dos dias em que vivia o rei Davi e da ocasião em que ele escreveu o Salmo de número 58. Durante os anos que Davi passou no exílio, o rei Saul afundou Israel numa deplorável situação política e espiritual, levando o povo para longe da lei do Senhor Deus. Cercado por um grupo de homens bajuladores, inescrupulosos, Saul teve o seu ego alimentado e seus caprichos satisfeitos. Saul colocou homens em cargos de autoridade que usavam sua posição em benefício próprio, que pouco ou nada se importavam com o bem de Israel ou com a glória de Deus. Pessoas que, vendo o reino deteriorando, apressavam-se a tirar o máximo de proveito antes que tudo acabasse. O próprio Davi, a quem Deus escolhera e ungira como o próximo rei de Israel, estava sendo tratado com injustiça e com desrespeito, até mesmo sendo ignoradas as leis civis. As Escrituras nos relatam várias situações em que profetas do Senhor Deus pregaram contra líderes ilegítimos e ímpios. Isaías, Amós, Miqueias e outros. Salmo 58 nos leva a refletir sobre a crise de liderança. Seja a liderança na nação, a liderança na igreja, ou até mesmo a liderança numa família. Mas o Salmo 58 nos ensina que toda injustiça haverá de ser julgada por Deus, porque ele nos mostra um Deus que julga na terra. Verso 1 diz assim, até o verso 5: falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes, no íntimo, engendrais iniquidades, e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras, têm peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Amados, nós não temos condições e jamais devemos julgar as intenções de um coração. Mas quando essas intenções são expostas por meio de palavras e ações, se tornam conhecidas e por isso podem ser julgadas. Deus revela as intenções do coração. Por isso mesmo mostrou ao seu povo ou ao seu servo Davi o caráter dos juízes iníquos que julgavam as causas do povo. Nos versos 1 e 2 do Salmo 58, vemos as ações que revelam essas intenções. Davi, ao dirigir-se aos juízes, fez uma pergunta retórica. Ele os questiona se de fato estavam falando verdadeiramente sobre justiça, se estavam julgando verdadeiramente com retidão os filhos dos homens. Eles se calavam quando deveriam falar, e quando falavam, ignoravam a lei de Deus. A resposta que ele dá no verso 2
é contundente. Ele diz: longe disso. Ou seja, eles estavam agindo justamente ao contrário de tudo que deveriam agir, tanto no seu íntimo, isto é, nas suas intenções, como nas suas mãos, ou seja, suas ações. Eles espalhavam a violência sobre a terra. O julgamento que davam às questões incitava ainda mais a violência dos perversos, tanto por causa da impunidade, quanto por causa dos lucros que os perversos obtinham. Amado, nada pode ser mais desastroso para uma nação do que a impunidade de criminosos e perversos. Isso tanto incentiva a injustiça, violência e perversidade, quanto desestimula aqueles que querem viver honestamente. É neste momento que devemos ficar ainda mais firmes em nosso propósito de fazer a vontade de Deus, porque a nossa esperança não está nos homens, mas em Deus somente. Nos versos 3 a 5, nós vemos o caráter corrupto dos ímpios. O verso 3 traz uma revelação bombástica. A corrupção de um coração não é algo que aparece com o decorrer dos anos ou com o convívio com outros corruptos. Pelo contrário, a corrupção que existe nesse mundo é culpa nossa. Fomos nós que a trouxemos quando viemos a este mundo. Somos corruptos desde a concepção e logo após o nascimento. Salmo 51, verso 5. Os verbos desviar, desencaminhar, mostram que o pecado faz parte da natureza do homem. Nenhum pai crente sentou-se com seu filho pequeno e lhe deu uma aula sobre como mentir sem ser pego na mentira. Mas num determinado dia, pegou seu filho pequeno, que mal conseguia dizer algumas palavras, mentindo com a maior naturalidade. É justamente isso que o verso 3 está dizendo. Nos versos 4 a 5, usando a figura de uma serpente para descrever o comportamento maligno desses juízes, Davi mostra que em vez deles serem um remédio, um bálsamo para as pessoas que sofriam com a maldade alheia, esses juízes eram víboras venenosas, tinham peçonha semelhante à peçonha da serpente. As víboras são surdas, você sabia? Elas agem e reagem pelo movimento das coisas. O que Davi está dizendo é que esses juízes não ouviam o clamor das pessoas, mas estavam atentos às circunstâncias para extraírem o maior lucro possível em benefício próprio. Não importa, queridos, o quanto a sociedade se deteriore moralmente diante dos nossos olhos. Como filhos de Deus, nós temos o dever de nos mantermos em retidão e nos comportarmos com honestidade e justiça diante dos homens. Devemos revelar neste mundo o caráter de Deus em nós. Não agimos de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a vontade diretiva de Deus revelada através da sua palavra. Ele nos deu um novo coração quando convertemos a Ele. Por essa razão, ainda que nós tenhamos nascido nas mesmas condições de pecado que todos os outros seres humanos, somente nós, os filhos de Deus, recebemos uma nova natureza espiritual, capaz de vencer o pecado e de nos fazer agir com justiça. Deus te abençoe, em nome de Jesus.